Olá, professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, para fazermos resolução de atividades, tá? Sobre entrevista jornalística, oral e escrita. Então, vamos lá? Na página 24, hora de estudo, nós temos uma entrevista, né? O título é Bate-papo animado com uma dupla de desenhistas. E aí nós temos com uma linha fina. Qual a diferença entre cartoons, tirinhas e histórias em quadrinhos? O que é preciso para criar histórias em quadrinhos? Nesta entrevista você encontra a resposta. Então nós temos o texto inicial, né, que é onde nós apresentamos os entrevistados e falamos sobre o tema a ser abordado. Peço para que vocês leiam, façam as atividades da página 25 e voltem para resolvermos. Na primeira pergunta, identifique os elementos fundamentais da entrevista. Ou seja, comentamos, né, anteriormente que esses elementos são o entrevistador e o entrevistado. Então, quem são os entrevistados nesta reportagem? Nós temos dois, né? O Beto Pimentel e Luiz Pessoa, também conhecido como Luiz Cartoon. A entrevista ela foi realizada por Cátia Abreu. Mas as perguntas não são identificadas com o seu nome. Por que isso acontece? Apresente uma hipótese. Então, o que nós devemos pensar? Que realmente foi Cátia Abreu, né? Quem elaborou ali as perguntas, só que ela está representando a revista em que a entrevista será publicada. Por isso, né, a identificação se dá pelo nome da revista. Então, vocês encontraram lá CHC, que é o nome da revista Ciência Hoje das Crianças, correto? Por este motivo, então, não aparece o nome da Cátia, mas sim da revista. E qual é o título da entrevista que você leu? Bate-papo animado com uma dupla de desenhistas, correto? Este, então, é o nosso título. A entrevista é identificada com um bate-papo. O que o uso dessa palavra revela sobre o nível de formalidade da entrevista? Bom, nós percebemos ali, né, que ele usa bate-papo, então tem uma interação mais informal, mais descontraída. Por quê? Porque, na verdade, ele está lidando com crianças, né? Então, ali, essa questão do uso da informalidade não é um desrespeito, mas sim uma forma de se aproximar mais das crianças, correto? Observe o sintagma, uma dupla de desenhistas. Qual é o núcleo desse sintagma? Ou seja, qual a palavra, né, mais importante ali, que vai fazer a função de núcleo? É o uma? É a dupla? É o o desenhistas? Percebam que é dupla, né? Então, nós temos como núcleo desse sintagma a palavra dupla. A expressão de desenhistas não é dispensável para a compreensão do texto. Então, ele já está afirmando que ela não pode, né, ser dispensada, que ela é essencial. Por que isso? Porque ela especifica a palavra dupla, né? Ou seja, que tipo de dupla? Porque dupla é um numeral substantivado, né? Então, embora seja adjunta de nominal, essa informação, né, de desenhistas, ela é também importante porque indica quem são os entrevistados, correto? E qual é a função sintática dessa locução de desenhistas? Ela é o sujeito? Não. Ela é o núcleo? Também não. Já vimos que o núcleo é dupla. Então, a função dela é adjunta de nominal. Mas lembre-se, mesmo sendo adjunta de nominal, ela não é dispensável, correto? Muitas vezes, uma entrevista recebe como título uma das falas do entrevistado, considerada reveladora daquilo que ele é ou do que ele pensa. Releia, então, o texto e selecione uma frase dita por um dos entrevistados que,
Na sua opinião, poderia também ser um título, tá? Para essa entrevista. Essa parte é pessoal, você vai escolher. Mas lembre-se, ela precisa ter ligação, né, com o tema geral da nossa entrevista, correto? A 6. Nessa entrevista há uma linha fina. Que função ele exerce no texto? Nós já vimos que a função, né, da linha fina é falar o quê? Mostrar o quê? O tema, né? O que vai se falar. Então, é ela quem revela a temática da entrevista, ok? A 7ª. A entrevista é escrita em linguagem coloquial. Transcreva um trecho que comprove essa afirmação. O que nós devemos pensar ali? Que ele utiliza expressões, né, e palavras, mas do dia a dia, do informal. Então, ele utiliza ali bate-papo, a gente, vocês, tomou gosto. Com qualquer uma dessas expressões, né, comprova que a linguagem é coloquial, correto? A letra B. O que justifica o fato de a linguagem do texto ser coloquial, mesmo ele sendo divulgado na modalidade escrita? Lembrem-se, nós comentamos sobre a retextualização, né? Que é quando eu transcrevo o texto, ou seja, eu pego da forma oral e passo para a forma escrita. Neste momento, eu preciso usar uma linguagem mais formal, tirar ali repetições e várias outras coisas. Só que nós devemos lembrar que o público-alvo dessa entrevista é quem? São as crianças, né? Então, neste caso ali, por nós termos esse público-alvo, os entrevistados são artistas e eles podem utilizar uma linguagem mais descolada, né? Ou seja, esse texto pode ter ali uma linguagem mais coloquial, correto? Espero que tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau.